Uma vitória para coroar a atuação de vários garotos da base do Internacional. Um jogo que a gente esperava principalmente, já pela classificação do Inter, analisar alguns nomes que estariam em campo sob comando do técnico Paulo Pezzolano. Tem notícias mais da mesma, mas tem boas notícias na atuação do Inter e na vitória contra o Caxias, fora de casa na última rodada da fase de classificação do Campeonato Gaúcho. A gente vai falar sobre isso nesse conteúdo a partir de agora, tá certo? Antes eu vou pedir para tu deixar o teu like no vídeo, te inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E esse conteúdo sempre com apoio da KTO, kto.bet.br. Vai lá para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, tá certo? Bom, gente, uma grande vitória do Internacional fora de casa, num jogo que eu vou ser sincero com vocês, eu não tinha uma grande expectativa em relação a resultado, porque o Inter já está classificado, a gente sabe que seria muito difícil o Inter não se classificar em primeiro, porque teria que o Juventude ganhar do Grêmio fora de casa, isso não aconteceu, foi um jogo que se encaminhou para o empate e depois terminou com uma vitória do Grêmio com um gol no final, e teria o Inter que perder para esse time do Caxias, que assim, não é um time ruim para o nível dos times do interior do estado, mas longe de ser uma grande equipe, enfim, tá? Então, o Inter fazendo o que tinha que fazer, poderia vencer e a gente sabia disso. Mas, repito aqui, a minha expectativa não era com vitória e sim com a atuação de alguns nomes. O Pezzolano, que chegou hoje, inclusive em Caxias, ele comandou um treinamento do time principal que se prepara para o Gauchão. O Pezzolano foi no início da tarde lá para Caxias, para Serra, para comandar o jogo no Centenário. Ele mandou a campo uma equipe com Antony no gol, Aguirre na lateral direita, Cleiton Sampaio e Juninho, que passaram por maus bocados e a gente vai falar disso nesse jogo, e o Alisson na lateral esquerda. Denis Marfo e Villagra, os dois primeiros volantes. O Denis Marfo, garoto ganês, que ainda não tinha jogado na temporada, veio um pouco depois do Benjamin Arrim para a base do Inter em 2024, teve um probleminha no joelho e foi relacionado pela primeira vez e já titular com o Paulo Pezzolano. Denis Marfo e Villagra, os primeiros volantes. Tabata de um lado, João Vitor do outro, Alex centralizado e o João Bezerra no comando de ataque. Foram dois tempos distintos, tá, gente? O primeiro tempo foi muito ruim do Inter e o segundo tempo foi diferente, mas eu vou chegar lá. Foi um jogo muito feio no primeiro tempo. Eu consigo destacar o Denis Marfo como uma grande surpresa, não só na escalação, mas também no jogo. Para mim, do primeiro tempo foi o melhor do Inter, um cara muito participativo, muita força física, mais força física do que o Benjamin Arrim, também ganês, por exemplo. Só que é um garoto, é verde ainda. Então a gente viu ele cometendo algumas faltas bobas, a gente viu ele tomando um cartão amarelo, ele teve gente chamando de entregado, eu não achei entregado porque eu acho que teve falta dele na origem da jogada, que quase resultou num gol do Caxias. É um garoto verde, primeiro jogo dele nos profissionais do Inter, primeira vez relacionado, primeira vez entrando em campo. Então era natural isso, tá? Mas em posição física, participativo, desarmando muito, só que ele toma o cartão amarelo e depois, logo depois faz uma falta que um árbitro mais rígido, um árbitro talvez mais experiente, tivesse expulsado o Denis Marfo, talvez desse o segundo amarelo para ele e ele foi substituído pelo Thiago Maia no final do primeiro tempo. Mas ao longo do primeiro tempo, um jogo muito ruim, tá? De vários jogadores. O Tabata, mais do mesmo. A gente viu os garotos, não sei se talvez timidez seja a palavra certa para o primeiro tempo deles, até tentando, mas o Caxias também não criava grandes chances, o Inter não criava grandes chances. O jogo tem um fato importante no primeiro tempo, que é a expulsão do zagueiro do Caxias, o Maurício Ribeiro, um pisão no Tabata, eu nem discuto esse lance, para mim é uma expulsão clara, foi bobo, né? Tem uma palavra que a gente usa para isso, né, que é o cabá, mas não vou usar esse termo aqui no vídeo, que é o que eu usaria para essa expulsão do zagueiro do Caxias depois do pisão aos 17, 18 minutos do primeiro tempo. O lance foi revisado no VAR e ele foi bem expulso. Aí o técnico do Caxias tem que trabalhar, ele tem que tirar um atacante de lado de campo, bota um zagueiro para recompor o sistema defensivo. A partir da expulsão se esperava um Inter diferente, jogando mais, querendo mais, mas isso não aconteceu. O Inter, na verdade, foi pouco criativo, pouco envolvido com o jogo. Então foi uma partida que não teve grandes chances na primeira etapa e teve essa substituição do Denis Marfo, que eu até acho que teve uma atuação interessante na primeira etapa, mas tinha que ser resguardado porque estava ali já sendo marcado e podendo ser expulso a qualquer momento. No segundo tempo, o Inter volta com duas trocas, para mim importantes, tá?
O Alisson sai da lateral esquerda para a entrada do Pablo, que é o lateral esquerdo do sub-20, né? O Alisson é do sub-17, e o João Vitor, que eu gostei muito nesse início de temporada, mas que não fez um primeiro tempo muito insinuante como a gente esperava, sai para a entrada do Gustavo Prado, que vocês sabem, tenho minhas críticas em relação a ele, mas tenho que destacar que foi boa a entrada do Gustavo Prado, deu certo. O Inter começou a criar mais, o Inter começou a gostar do jogo, mas isso levou um tempo. Por quê? No início do jogo, com menos de 1 minuto, o Thiago Maia quase faz um gol contra. Um cruzamento na pequena área, o Thiago Maia quase empurra para dentro. No escanteio, a gente vê um chute de fora da área bem perigoso, quase que sai o gol ali de abertura do marcador por parte do Caxias. Foram as chances mais perigosas, se pegar todo o primeiro tempo, foram essas do Caxias no início do segundo tempo, logo aos 4 minutos, tá? E aí depois o Inter começa também a atacar, começa a gostar do jogo, criar mais, tem uma bela bike, seria um golaço do Alex, a bola bate no travessão, no rebote, o zagueiro do Caxias quase faz um gol contra numa dividida com o Gustavo Prado. Depois o Caxias volta a atacar o Inter, volta a criar oportunidades, foram muitos ataques dos dois lados. O Caxias estava com um a menos dentro de casa, olhando o que estava acontecendo em Grêmio e Juventude, e aí foi tentando criar oportunidades, foi tentando jogar em cima do Inter, e aí tem um ponto de atenção, a zaga do Inter. O Caxias conseguiu martelar a defesa do Inter, conseguiu rondar a área, conseguiu entrar na área e conseguiu criar grandes chances de gol, em cima de uma defesa que tinha Cleiton Sampaio e Juninho, dois zagueiros que a gente sabe que não são confiáveis, tá? Então, o Caxias teve oportunidades mesmo com um a menos. É um ponto de atenção em relação ao sistema defensivo do Inter. Só que veio o gol aos 12 minutos, porque, repito, o Caxias estava atacando e martelando, mas o Inter estava criando oportunidades também, tá? O que basicamente o Pesolano fez em determinado momento? Ó, os caras estão com um a menos, vão atacar em casa, não acho que o Inter queria ser atacado, mas não era de todo mal o Inter ser atacado. Por quê? Se os caras com um a menos, se os caras num contra-ataque 11 contra 11 já teriam dificuldades contra um time que tem mais qualidade que é o Inter, quem dirá com um a menos? O Inter foi também criando oportunidades, por vezes em contra-ataques, por vezes controlando um pouco mais a bola. E aí vem o gol aos 12 minutos, uma cobrança de escanteio do Tabata, bola no segundo pau, a bola passa por todo mundo, o Alex domina lá na linha de fundo pelo lado esquerdo, faz o cruzamento e o Gustavo Prado tá sozinho como uma referência de ataque dentro da pequena área. Talvez lugar que estivesse ali o João Bezerra, mas não tava um pouco mais na entrada da área. O Prado faz o gol de cabeça, um gol importante para o Gustavo Prado, que teve um início de temporada muito ruim, muito abaixo. O seu 2025 também não foi bom. O Gustavo Prado dá para dizer que hoje não aconteceu ainda com a camisa do Inter, mas é um gol que talvez possa mudar isso, possa dar confiança para o Prado ter mais ritmo, jogar mais, ter mais minutos e provar algo de diferente para o torcedor e também para o Paulo Pesolano, porque, pô, vamos lá, não é que o Prado foi mal na avaliação da torcida ou da imprensa, não, o Pesolano inclusive deixou de relacionar ele depois da péssima atuação que ele teve na derrota lá em Erechim para Ipiranga, mas hoje entrou e entrou bem, criando oportunidades, teve quase o gol contra do Caxias ali quando estava 0-0, que era uma jogada do Prado, depois do rebote da bike do Alex, e aí tem o gol de cabeça dele. E mesmo assim, o Caxias seguiu atacando o Inter, seguiu conseguindo rondar a área e criar oportunidades em cima da marcação do Internacional, de uma defesa que tinha, repito, dois zagueiros inconfiáveis, o Cleiton Sampaio e o Juninho. Depois tem uma grande chance pro Thiago Maia matar o jogo, tá? Ele sai cara a cara numa jogada lá pelo lado esquerdo com o Alex, ele pifa o Thiago Maia não tem o cacuete do centroavante, então ele não consegue fazer um domínio que ele saia numa condição melhor cara a cara, ele tenta encobrir o goleiro faz a defesa, e aí o Caxias foi tentando ainda na base do Bumba Meu Boi, na força física. O Pesolano, acho que por cansaço do Villagra, tira ele e bota o garoto Cauã Alves, mas aí o Caxias ali a partir de 25, 26 minutos perde o ímpeto, o jogo acaba ficando controlado para o Inter, e aí ainda tem duas oportunidades do João Bezerra, mas o Inter controla até o final do jogo e não tomou mais sustos e possibilidades do Caxias empatar o jogo lá no Centenário. Quero fazer uma ponderação aqui, tá? O João Kempis entrou muito tarde no jogo, foi a estreia dele no profissional do Inter. Queria ver o João Kempis jogando mais minutos. O João Kempis entrou no lugar do Tabata, que mais uma vez não jogou absolutamente nada, e ele entrou na vaga do Tabata aos 43 do segundo tempo. Queria ver mais do João Kempis, mas deu para ver o Alex fazendo um bom jogo, o Alisson na lateral esquerda fazendo um bom jogo, o João Bezerra, apesar de não ter feito gols, aparece bem,
com 16 para 17 anos, contrato recentemente renovado na última semana, aparecendo bem o João Bezerra também. Eu queria ter visto mais minutos do João Kempis, confesso. O Antony foi bem no gol, eu tenho que dar... eu que sou um cara que critico muito o Antony, foi bem no jogo, tenho que ser justo. Talvez ele tenha evitado ali o pior quando estava 0-0 e depois que o Inter abriu o marcador. Então acho que foi um jogo importante para isso, para a gente ver alguns nomes, principalmente garotos. A vitória hoje foi dos guris. Por mais que fosse um time que tinha Aguirre, Cleiton Sampaio, Juninho, tinha o Antony no gol, tinha o Villagra no meio, depois teve Thiago Maia, teve Tabata, foi uma vitória dos guris. Os guris do Inter foram os nomes que se destacaram nessa vitória contra o Caxias fora de casa. O Inter, melhor campanha da primeira fase, vai agora para as quartas em jogo único no Beira-Rio na semana que vem, mas a gente vai falar mais sobre isso no próximo vídeo aqui no canal, tá? Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar do Colorado por aqui. Beijão e até daqui a pouco.